o panorama da vida. Quando o ser humano se liberta do corpo denso, que era o mais considerável empecilho ao seu poder espiritual, como as luvas grossas nas mãos do músico do exemplo anterior, tal poder volta-lhe de novo até certo ponto. Com isso, ele pode ler as imagens contidas no polo negativo do éter refletor do seu corpo vital, que é o assento da memória subconsciente. Toda sua vida passada desfila nesse momento ante sua visão como um panorama apresentando os acontecimentos em ordem inversa. Os incidentes do dia que precedeu a morte vêm em primeiro lugar e assim seguem para trás através da velhice, idade viril, juventude, meninice e infância. Tudo é revisto. O ser humano permanece como espectador ante esse panorama da vida passada. Vê as cenas conforme se sucedem e que se vão imprimindo nos seus veículos superiores, mas nesse momento fica impassível ante elas. O sentimento está reservado para quando chegar a hora de entrar no mundo dos desejos, que é o mundo do sentimento e da emoção. Por enquanto, ele se encontra apenas na região etérica do mundo físico. Esse panorama perdura de algumas horas até vários dias, dependendo isso do tempo que o ser humano possa manter-se desperto, se necessário. Algumas pessoas podem manter-se assim somente 12 horas ou menos ainda. Outras podem manter-se, segundo a ocasião, por certo número de dias. Mas enquanto o ser humano puder se manter desperto, esse panorama prossegue. Esse aspecto da vida depois da morte é semelhante ao que acontece quando alguém se afoga ou cai de uma grande altura. Em tais casos, o corpo vital também abandona o corpo denso. Então, o ser humano vê a sua vida num relâmpago, pois em seguida perde a consciência. Naturalmente, não há rompimento do cordão prateado, porque se tal se desse, não haveria ressurreição possível. Quando a resistência do corpo vital alcança o seu limite máximo, entra em colapso na forma descrita no fenômeno do sono. Durante a vida física, quando o ego controla os seus veículos, esse colapso termina às horas de vigília. Depois da morte, o colapso do corpo vital encerra o panorama e força o ser humano a entrar no mundo do desejo. O cordão prateado rompe-se então no ponto onde se unem os dois seis. Veja-se o diagrama 5A, efetuando-se a mesma divisão como durante o sono, porém com esta diferença importante. Ainda que o corpo vital volte para o corpo denso, não mais o interpenetra. Simplesmente fica flutuando sobre a sepultura e desagregando-se sincronicamente com o veículo denso. Por isso, o cemitério é um espetáculo repugnante para o clarividente desenvolvido. Bastaria que algumas pessoas a mais pudessem vê-lo e não seria preciso maior argumentação para convencer a trocar o mau e anti-higiênico método de enterrar os mortos pelo método mais racional da cremação, que restitui os elementos à sua condição primordial sem que o cadáver alcance os desagradáveis aspectos inerentes ao processo de decomposição lenta. Quando o espírito deixa o corpo vital, o processo é muito parecido ao que se verifica ao deixar o corpo denso. As forças vitais de um átomo do corpo vital são levadas para serem empregadas como núcleo do corpo vital na futura encarnação. Deste modo, ao entrar no mundo do desejo, o ser humano leva os átomos sementes dos corpos, vital e denso, além
do corpo de desejos e da mente.